Imagina o maior vigarista da antiguidade. Um cara que, acabou de aplicar um golpe gigantesco na própria família. Nossa, e roubou a herança do próprio irmão, né? Exatamente, ele tá jurado de morte e foge desesperadamente para salvar a própria pele. E aí a noite cai. Uhum. Ele se vê totalmente no escuro. Isso, ele tá no meio do nada, dormindo no chão congelante de um deserto e usando literalmente uma pedra bruta como travesseiro. Caramba, é o fundo do poço, literal. Pois é. E é exatamente nesse cenário de fracasso absoluto, de solidão e de caos que ocorre uma das maiores e mais inusitadas revelações espirituais da história antiga. E sabe o que torna tudo isso ainda mais fascinante? É que subverte completamente a nossa expectativa de como o divino opera, sabe? Sim, a gente tem muita essa ideia formatada, né? Com certeza. A gente tem uma tendência enorme a acreditar que a eliminação ou aquela clareza existencial só chega quando a gente prepara o terreno perfeitamente. Ah, num retiro silencioso, num spa. Isso, no topo de uma montanha tranquila ou quando a vida mental e moral tá toda arrumadinha. E não é o caso aqui. De jeito nenhum. E é por isso que analisar a nossa pilha de fontes de hoje é tão instigante. A gente reuniu um monte de coisas legais. Notas históricas fantásticas. Sim, notas sobre a cultura do Bronze Médio, artigos teológicos profundos e análises bem minuciosas do livro de Gênesis. Um material riquíssimo. Muito. A nossa missão nessa imersão profunda hoje é extrair sabedoria prática e aplicável para aquelas crises existenciais que a gente enfrenta no dia a dia. Olhando para essa jornada específica de Jacó, lá no capítulo 28, onde a clareza não vem no palácio, mas vem na lama, no fundo do poço. Perfeito. E olha, para capturar o tamanho do que acontece naquela noite, a gente precisa mergulhar um pouco no contexto histórico e psicológico do Jacó. Claro, o cenário importa muito. Muito. A gente está falando do período do Bronze Médio. Viajar de Berseba para Harã não era um mochilão reflexivo. Não era para tirar fotos legais de paisagem. Não mesmo. Era uma travessia letal. Sair da área de jurisdição da tribo significava abrir mão de qualquer proteção. Proteção legal, militar, né? Exato. E na mentalidade da época significava perder até a proteção divina. Fora das tendas do pai dele, o Isaac, só tinha predador, bandido e o deserto. O próprio nome dele já carrega o peso de todo esse conflito. Sim, Jacó. Yaakov, né? Que significa aquele que suplanta, que puxa o tapete. Basicamente, o manipulador. Pelas nossas fontes, a gente nota uma ironia muito trágica aí. Ele manipulou o pai cego para conseguir aquela bênção jurídica da família. E ele conseguiu. Sim. Tecnicamente, ele tem na mão o título de propriedade da aliança divina. Mas é um papel vazio. É só um pedaço de papel. Exato. Ele carrega a religião herdada da família, mas vive um vácuo existencial completo. Não tem nenhuma experiência própria. Nenhuma. Ele só confiava na própria ambição, né? E o texto narra que ele caminha até a exaustão. Quando o sol se põe, ele simplesmente desaba. Ele não aguenta mais. Não. E o que chama atenção na narrativa é a ausência completa de mérito ou de qualquer esforço espiritual ali. A gente não vê ele fazendo uma reza forte, né? Não, ninguém vê o Jacó entoando cântico, fazendo jejum, nada. A vulnerabilidade dele é total. O corpo cede e ele dorme, indefeso. E é aí que a coisa muda. É nesse estado de passividade absoluta, no ápice da solidão, que a realidade física, se rompe. Ele fecha os olhos e tem aquele sonho famoso. Mas aqui, a tradição popular prega uma peça na gente. Ah, sempre, né? A imagem que todo mundo tem é de uma escadinha simples. Algo tipo uma escada de madeira encostada no telhado de casa, sabe? Uma escada de pedreiro. Isso. Porém, cruzando as análises arqueológicas e linguísticas das nossas fontes, a escala da estrutura é infinitamente mais imponente do que isso. É brutal. A palavra hebraica que eles usam no texto original é Sulam, não é? isso, sulam. É uma palavra raríssima. Na verdade, ela aparece apenas essa única vez em toda a extensão do Antigo Testamento. Caramba, só uma vez? Só uma vez. E quando um termo é usado com essa exclusividade, ele geralmente aponta para algo que não tem paralelos. Algo colossal. Exato.
Os estudiosos conectam muito essa imagem às antigas zigurates mesopotâmicas, Ah, zigurate. que eram aquelas torres monumentais em formato de pirâmide em degraus, com as rampas ou escadarias de pedra gigantescas. Mas a diferença vital nisso tudo está na direção do movimento, né? Perfeito. O que a história conta sobre as zigurates é que elas eram, tipo, o epicentro de esforço humano. O homem tentando chegar em Deus. Exatamente. Gerações suavam, derramavam sangue, quebravam pedra para construir degraus de baixo para cima. Tentando alcançar os deuses de forma desesperada. Sim, e apaziguar deuses que eram vistos como distantes, cruéis muitas vezes. A lógica era tipo, se a gente trabalhar duro o suficiente, talvez o divino olhe para nós. E o sonho do Jacó inverte essa lógica de uma forma absurdamente revolucionária. A escada não é construída pelo ser humano. Ela já tá lá, né? Isso, ela já está posta na terra, estabelecida pelo próprio Deus. O acesso se dá de cima para baixo. Não de baixo para cima. Exato. É uma ilustração muito vívida da providência que não depende do suor, da moralidade ou da esperteza do Jacó. Nossa, isso é muito forte. Enquanto as nações em volta construíam impérios de tijolo para tentar tocar o céu simplesmente desceu e tocou um fugitivo que estava dormindo na poeira. Isso derruba muito aquela nossa necessidade crônica de achar que a gente tem que fazer por merecer, sabe? De pagar o preço por tudo. Pois é, até para receber ajuda invisível a gente acha que tem que merecer. Mas a iniciativa aqui é divina no momento em que o humano está totalmente incapacitado. Completamente quebrado. E as nossas fontes teológicas apontam que essa estrutura ganha um significado ainda mais impressionante séculos depois. A conexão com o Novo Testamento. Isso. Se a gente olhar para o Evangelho de João, Yeshua faz uma referência super direta a esse exato momento da escada. Verdade. Lá no capítulo 1, versículo 51 de João, o Yeshua se identifica como a personificação desse acesso. Ele diz que os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Exatamente isso. Ele é a própria realização da escada. Esse é o elemento cristocêntrico fundamental dessa passagem toda. A escada não é uma coisa, é uma pessoa. Perfeito. A ligação definitiva entre a dimensão eterna e a realidade da Terra não é um conceito filosófico, um método ou um lugar físico. É uma pessoa. O que resolve aquele abismo gigantesco criado pela limitação nossa, né, do ser humano. Resolve completamente. Mas espera, eu reparei um detalhe muito peculiar sobre essa movimentação na escada. Qual? Lendo a tradução direta lá do relato, diz que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Subiam e desciam. Mas olha só, se a escada liga a terra ao céu, e o céu é tipo a origem dessas figuras celestiais, a intuição diz que eles deveriam primeiro descer e depois subir, né? Faz todo sentido pensar assim. Então por que a ordem está invertida no texto? Eles sobem primeiro. Essa ordem dos verbos é super proposital. Ela altera muito a nossa compreensão da realidade invisível. Como assim? O fato de os anjos primeiro subirem revela que eles já estavam posicionados ali na Terra. Caramba! Sim, eles já estavam operando no nível do solo, bem ali do lado do Jacó, antes mesmo da estrutura se revelar para ele no sonho. Nossa, então a proteção já estava lá. Exato! Isso prova que a providência, o cuidado e a atividade espiritual em favor de quem está no meio de uma crise operam de forma contínua. Mesmo no anonimato total. Mesmo no escuro, a proteção invisível já cercava o Jacó, muito antes dele ter a capacidade de sonhar com isso. Quer dizer que aquele cenário de terror do deserto já estava completamente habitado por uma segurança que o olho físico não conseguia captar. Completamente habitado. O que leva a gente para o grande choque de realidade dessa história, que ironicamente não acontece enquanto ele está dormindo. Não, é quando ele acorda. Sim. O sonho termina, os olhos do Jacó se abrem, ele sente aquela pedra fria na nuca, olha para o escuro do deserto e diz tipo... Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Que frase pesada, né? Muito. O termo original para esse, na verdade, é a palavra hebraica Hashem,
Ela transmite o peso de uma constatação muito abrupta. Tipo um susto. É, um choque elétrico na consciência. É como se fosse o som de uma ignorância profunda sendo estilhaçado ali na hora. Uau. E para entender bem a perplexidade do Jacó, a gente tem que lembrar que ele operava na mesma frequência mental da cultura daquela região. A cultura vizinha toda. Isso. A teologia pagã do Oriente Próximo era totalmente territorial. Existiam os deuses das montanhas, Os deuses dos vales. os deuses que protegiam só as fronteiras específicas de um povoado. A galera achava que a divindade tinha uma área de atuação limitada pelo CEP, né? Basicamente isso. Então, ao sair da casa do Isaac, o Jacó acreditava genuinamente que ele tinha deixado o Deus da família dele para trás. Ele achava que estava caminhando num ponto cego do universo, onde não tinha sinal. Exatamente. A constatação de que aquele deserto vazio e perigoso era também o endereço do Criador destrói totalmente essa visão pagã. E é muito interessante observar como as nossas fontes analisam isso sob a lente da onipresença. Sim, Porque essa presença divina ali constante não anula só a ideia de Deus territorial, mas ela também esmaga o que a filosofia chamaria mais tarde de deísmo. esmaga completamente o deísmo. Para quem não lembra, o deísmo seria aquela visão do Deus relojoeiro, certo? Isso, aquele Deus distante. Aquele que desenha o universo, dá corda no mecanismo e vai embora. Deixa as engrenagens girarem sozinhas. Isso. Fica só assistindo de longe a galera lidar com a própria sorte. Pois é, a experiência do Jacó mostra justamente o contrário. Mostra um envolvimento íntimo, ativo e muito imediato na realidade mais obscura possível. No deserto, à noite. Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que notar que a declaração do Jacó protege a teologia de cair no outro extremo. O extremo oposto que seria o panteísmo. Isso. E aqui a gente precisa esclarecer bem essa lógica. Porque, assim, se a presença de Deus preenche o deserto implacável e envolve até aquela pedra dura que ele usa como travesseiro, Uhum. a linha entre a onipresença e o panteísmo parece muito fininha, né? Parece mesmo. Porque, tipo, alguém lendo o texto apressado poderia concluir, então a própria pedra, a areia e o vento são manifestações divinas. Se Deus está em tudo, tudo não seria Deus. A distinção é super sutil, mas é absolutamente fundamental. Conta pra gente. No panteísmo, a criação se funde com o divino. A árvore é divina, a pedra é uma extensão da divindade. Tudo é Deus. Isso. Só que Jacó não diz, tipo, este lugar é Deus ou a pedra é sagrada nela mesma. Ah, verdade. Ele atesta que o Senhor está neste lugar. Exato. O verbo muda tudo. Tem uma separação nítida ali entre o Criador e a matéria física. A tal da revelação especial. Perfeito. A doutrina da revelação especial afirma que o Criador transcende o espaço, ele é distinto do universo que ele criou. Mas ele escolhe estar imanente. Isso. Ele escolhe estar presente e acessível ali mesmo, no meio do pó e da sujeira do deserto. Ele não se confunde com o deserto, ele age dentro dele. Nossa, é muito como, tipo, olhar para a tela de um celular num lugar super remoto e assumir que não tem conexão nenhuma. Porque não aparecem as barrinhas de sinal na tela. Isso. Mas as ondas de rádio, a infraestrutura da operadora, a internet invisível ali, tudo isso continua atravessando o ar, né? Preenchendo tudo em volta. Sim. O problema nunca foi a falta de sinal no deserto. O problema era que o aparelho humano ali, a percepção do Jacó, estava submersa no medo e na culpa. Ele estava operando no modo avião. Estava no modo avião total. O sinal sempre esteve lá. O receptor é que estava desligado. Uma analogia perfeita. A conexão invisível não dependia da capacidade dele de conseguir medir o sinal. Não dependia mesmo. O que traz a gente para uma aplicação psicológica e existencial muito poderosa para a nossa vida hoje. Com certeza. Porque quando a gente enfrenta crise profunda, período de solidão aguda ou luto, a reação automática da nossa mente é tipo, decretar que fomos abandonados. Se a situação tá ruim, é porque a providência foi embora. Exato. E a lição imensa do capítulo 28 de Gênesis é que a presença do divino não depende da nossa estabilidade emocional, Nem do conforto material. nem de um acerto moral prévio. O Jacó era um trapaceiro. Pois é. O céu desce não no lugar idealizado onde a gente adoraria, tá? Mas no chão cheio de poeira onde a gente efetivamente está. Fugindo dos nossos próprios erros. A graça alcança o cara no meio do lugar nenhum. Sim, no lugar nenhum. Mas as fontes destacam que ter essa consciência na mente
não serve só para dar um alívio temporário. Essa revelação exige e provoca uma resposta prática. Uma ação palpável. A teologia sai do abstrato e ganha um corpo físico. Quando o sol nasce, ilumina o deserto, o Jacó não respira aliviado e só segue viagem. Não, ele tem uma atitude muito intencional. Ele executa uma ação muito específica com aquela pedra que serviu de encosto. Ele pega a própria rocha bruta, o objeto que testemunhou toda aquela noite de pavor e desconforto dele. E ergue ela na vertical, né? Isso, transforma numa matseba, Uma coluna. um pilar, um memorial. E aí ele faz um sacrifício impressionante. Ele derrama azeite sobre o topo daquela pedra. E a gente precisa dar um contexto aqui, porque nós vivemos numa época de muita conveniência. Super, faltou azeite. Você pede no aplicativo. Exato, vai no mercado da esquina. Mas para compreender o peso dessa atitude, a gente tem que entender a mecânica da sobrevivência no mundo antigo. Sem dúvida. O que significa, na prática, despejar azeite no meio de uma viagem letal pelo deserto. Significa abrir mão da sua garantia física de vida. Era pesado assim? Muito. O azeite de oliva no Antigo Oriente não era só para temperar a salada. Era um item de altíssimo valor que servia para várias coisas vitais. Tipo remédio? Remédio para ferida, combustível para alimentar as lamparinas no frio da noite, alimento supercalórico. E até proteção para a pele contra o sol rachando, né? Isso. Começando aquela fuga, o pouco de azeite que o Jacó tinha no cantil era literalmente o seguro de vida dele. E o verbo que o texto original usa para descrever ele derramando esse azeite não indica que ele economizou. Não mesmo. O hebraico usa a palavra vaitzok, Vaitzok. que dá a ideia de inundar, derramar com abundância. Ele não pingou umas gotinhas só para fazer um ritual bonitinho. Ele não fez um simbolismo de leve, ele encharcou o negócio. Despejou o recurso. A mecânica desse sacrifício mostra pra gente a primeira rachadura real na velha identidade do Jacó. Na identidade de vigarista autossuficiente. Isso. O homem que passou a vida toda calculando vantagem, manipulando todo mundo, para garantir o próprio futuro, de repente faz isso. Ele esvazia o bem mais precioso que ele tem numa pedra no meio do nada. É a morte daquela autossuficiência e o nascimento da confiança de verdade. Ele troca a segurança material que ele conseguia controlar por uma dependência irrestrita da provisão de Deus que ele acabou de conhecer. E logo depois disso, ele faz aquele voto. Se a gente lê com atenção, é um voto muito revelador sobre o caráter dele. É verdade. Ele que antes cobiçava aquela riqueza imensa do pai, o Isaac, agora pede só o básico, né? Sal essencial, ele pede pão para comer e roupa para vestir. Aquela ambição desmedida sumiu. Deu lugar à compreensão de que só a presença simples e o cuidado diário já bastam. O processo de mudança profunda de caráter dele começa exatamente na hora que ele renuncia ao controle. Nossa, muito interessante. E o jeito que ele lida com a pedra ensina algo muito prático sobre como a gente deve gerenciar as nossas tempestades cotidianas. As nossas próprias pedras, né? Porque todo mundo, quem está ouvindo a gente agora, inclusive, enfrenta pedras grandes ao longo da vida. Todo mundo. Só aquelas durezas que a gente não consegue mudar. Uma demissão do nada. O fim brutal de um relacionamento. Um erro moral que coloca a gente num exílio interno, num sentimento de culpa. Ou um luto que parece não acabar nunca. E a reação natural é querer chutar essa pedra para longe. Esconder a pedra embaixo do tapete, tentar deletar da memória a noite em que fomos forçados a dormir em cima dela. Mas a prática do Jacó sugere o caminho totalmente oposto. Sim, ele pega o próprio instrumento do sofrimento e consagra. A dificuldade extrema, aquele fundo do poço existencial, se torna o próprio altar de adoração. É brilhante isso. O que ontem era um encosto frio e cruel na pior noite da vida, hoje de manhã é erguido como um monumento de testemunho e de gratidão. É reconhecer de forma super pragmática que foi exatamente ali, na pior escassez, que rolou o encontro mais importante de todos. E ao transformar aquele cenário de dor crônica num memorial de revelação, acontece algo com o sentimento dele. O pavor vai embora. Sim. Aquele pavor paralisante, focado no irmão que quer matar ele, focado na solidão, é substituído por um conceito fascinante da filosofia da religião. O mysterium tremendum. Exato, o mysterium tremendo. Não é mais o medo da ameaça terrena.
passa a ser um temor reverencial. Um fascínio absoluto por estar perto do mistério divino. E repara que a circunstância externa do Jacó no dia seguinte não mudou nada. Verdade, o deserto continuava ali, imenso. E perigoso. O Esaú ainda queria a cabeça dele. O conforto físico ainda era zero. A transformação foi inteirinha na percepção da realidade ao redor. É o poder incalculável de saber quem está dividindo o exílio com a gente. Isso muda tudo. A jornada, por mais cansativa e dolorosa que seja, acaba se revelando como o cenário mais eficaz para forjar a nossa base espiritual. Porque a paz genuína no meio do furacão não vem de arrancar os problemas com a mão. Ela vem da clareza inabalável de que a gente não está sozinho na arena. Perfeito. A estabilidade a gente encontra quando a gente reconhece que não importa o quão longe a gente fugiu de tudo que era bom, A escada da providência já está instalada. já está fixada, os agentes celestiais já estão operando no nosso terreno e a presença que segura o universo não piscou nem perdeu a gente de vista por um segundo. O que traz a gente para o detalhe final de todas as análises históricas do nosso material de hoje. Ah, esse final é maravilhoso. É a cereja do bolo, né? E coroa essa narrativa de forma muito brilhante. Coroa mesmo. Antes daquela noite que transformou a mente do Jacó, o local exato onde ele deitou não era um ponto qualquer no mapa sem nome. Tinha uma história prévia ali. Sim, tratava-se de uma antiga cidade cananeia que tinha um nome muito específico, chamava-se Luz. Isso. E era um nome cananeu, carregado de paganismo e hostilidade. Isso. Só que, ao acordar, levantar a pedra, despejar todo o seu azeite nela e ter a visão de realidade mudada para sempre, o Jacó toma uma decisão administrativa ali. Ele muda o nome do lugar. Ele renomeia de Luz para Betel. Betel, a famosa Casa de Deus. E o ato de nomear, lá no Antigo Oriente Próximo, carrega um peso enorme que a gente costuma ignorar hoje em dia. Dar nome a um lugar não é só, colocar uma plaquinha para ajudar o carteiro a achar a rua. Não mesmo. É um exercício muito direto de autoridade. É definir qual é a essência, o propósito e o destino final daquele espaço geográfico. O Jacó olha para um ambiente que a cultura da época chamava de luz, que era puro caos, incerteza e medo, e impõe sobre ele uma realidade muito superior. Ele impõe a realidade da aliança que ele acabou de enxergar com os próprios olhos. Ele subjuga totalmente o significado do medo, usando o significado da presença de Deus. É lindo isso. O que entrega para nós o pensamento provocativo ideal para fechar essa nossa análise de hoje. Qual seria? Todos nós, sem exceção, de quem está no microfone a quem está ouvindo, nós todos caminhamos pelas nossas próprias cidades de luz em algum momento. Com certeza. Pode ser uma rotina esmagadora e repetitiva, um cenário horrível de um diagnóstico médico inesperado, Ou um ambiente de trabalho muito opressivo, né? ou até uma crise emocional interna que parece um deserto árido que não acaba nunca. Ficar no escuro. Pois é. E diante de toda essa constatação de que a presença divina não esbarra em fronteiras de conforto nem exige que a gente mereça, surge um questionamento. Um questionamento urgente. Qual é a luz da nossa realidade atual que está precisando ser renomeada urgentemente? Nossa, forte? Qual é a situação ordinária ou dolorosa que está aí gritando para ser batizada como Betel? Para a gente exercer a autoridade prática sobre a própria dor. Porque o céu continua aberto, o acesso continua vindo de cima para baixo. E a providência já está andando pelo chão empoeirado do nosso lado. Resta a nós decidir se a gente vai continuar dormindo no modo avião, alheio a tudo isso. Ou se vamos acordar e levantar a pedra. Exatamente, ou se vamos levantar a pedra. Fica essa pergunta aí para quem escuta. Até o nosso próximo mergulho.